Olá, queridos e queridas. É um prazer estar aqui, hoje acompanhada do professor André, mais uma vez para falar com vocês, que fazem parte aí da nossa história nesse ano que se começa, nesse ano que letivo, cheio de novas expectativas. Então é um grande prazer estar com vocês. E hoje, pela primeira vez, estamos aqui juntinhos para falarmos sobre um assunto super importante que aflige a mim, ao professor André e acredito que a vocês também. Hoje nós vamos falar sobre adaptação e readaptação. É isso, né, Pro André? Exatamente. E por que que isso é importante a gente trazer para esse nosso primeiro contato aqui, para esse nosso início de ano, né? Porque a gente está vindo de um contexto bastante específico para as crianças. É. Não só para as crianças, mas para a família e para o mundo, né? Porque a gente está numa quarentena já expandida aí, bastante demorada, o mundo inteiro está nisso e a gente precisa conversar um pouco sobre isso tudo, principalmente pensando no impacto que vai ter isso para as crianças, Sim. né? Uhum. Então a gente está nas vésperas aí de um possível retorno para a escola, para as aulas presenciais. Então a gente tem que se preparar para que isso aconteça. Então a gente falar um pouco sobre adaptação ou readaptação é importante agora. E aí, puxando ainda para um pouco desse contexto aí, tirando essa parte de quarentena, que já é bem extensa, a gente tinha um momento antes da pandemia em que as crianças iam para a escola, estavam acostumadas já, tinham uma rotina estabelecida, já estavam adaptadas a esse universo escolar. É. E aí, de repente, do nada, tudo parou. Começou a ficar em casa, a família ficou em casa e viraram umas férias prolongadas aí. E para a criança compreender isso tudo é bastante complexo. E fora que assim, no começo foi até gostoso, né? Eu acho que para as crianças também, né? A gente estender esse período de férias, que pra gente era tão curtinho, a gente até se entusiasmou no começo, achando, ai, que bom, que gostoso poder ficar em casa um tempo maior, sem esperar que esse tempo fosse o ano todo e até agora, na verdade, né, Pro? Então, É. o que era bom no começo começou a ficar completamente desconcertante pra gente e preocupante, né? Exatamente. E assim, teve aquela coisa de uma experiência diferente que ninguém tinha tido antes. E a Isso criança também mesmo. não, aquela coisa de aquela experiência de passar muito mais tempo com os familiares, com os pais, com os tios, com os irmãos, porque no momento antes da quarentena, a gente tinha os nossos afazeres, a gente ia trabalhar, a gente ia para a escola e nem sempre a gente tinha esse tempo para ficar em casa com a família. É. E a gente teve isso, então foi uma experiência importante também. Não dá para a gente descartar isso tudo ou considerar como se nada tivesse valido, Isso porque mesmo. valeu, isso também foi importante. Só que agora, aos poucos, a gente tem que começar a voltar para uma rotina que a gente tinha antes. Não da mesma forma, mas a gente vai acabar voltando. E isso tudo traz algumas consequências, né, para esse retorno de forma presencial. E isso a gente está falando de crianças que já eram nossas lá na escola. Só que a gente sabe que tem crianças que estão vindo de outras escolas, então não sabem como é a rotina, o cotidiano da nossa escola, da nossa realidade aqui. É. E tem crianças também que nunca frequentaram escola, então estão chegando agora pra gente. Então a gente tem que pensar nisso tudo e como que a gente dá esse suporte, essa atenção especial para a criança, É. para quando a Uhum. gente estiver lá na escola. E são situações que se iniciam em casa, né? Ou na verdade é um trabalho de parceria que a gente vai fazer aqui a partir desse momento, a partir desse vídeo e que vai começar em casa, que a gente também vai começar os nossos planejamentos pensando nesse contexto todo e para recepcionar essas crianças, que daí a gente vai dar continuidade lá na escola depois. Isso. E aí a gente queria falar um pouco agora dessas consequências então, né, desse momento que a criança ficou em casa durante um ano praticamente, né, porque agora em março completa exatamente um ano de quarentena. E aí quais são as consequências para a criança pensando nesse retorno? É. Uhum. Não dá, a criança ela tem uma forma de compreender o mundo que é diferente da nossa.
A gente tem um poder de abstração muito maior. A gente pensa em situações e a gente consegue se adaptar de uma forma muito mais rápida do que a criança. Não que seja fácil para a gente também, mas para a criança é muito mais difícil porque ela não consegue ter esse poder de abstração. Ela não consegue entender com muita clareza e objetividade nesse processo de retorno às aulas. Então vai ter um conjunto de reações na criança que pode ser totalmente diferente do que ela tem o hábito de mostrar para vocês em casa. Então pode ser que uma criança que nunca tenha demonstrado alguns comportamentos passe a demonstrar a partir agora desse retorno, Sim. mas por conta desse contexto mesmo. Ela se acostumou a ficar em casa sem ter essa necessidade de ir para a escola e que vai ter que começar a sair de casa novamente para ir para a escola, sendo que tem todo esse contexto também de que, mas não pode, porque vou ficar doente, né? Como que vai ser, porque tem essa doença e tudo mais. Então, para ela, é um momento difícil, bastante complicado, e que aí tem que ser revertido aos poucos. Então, pode ser que nesse momento ela apresente uma insegurança muito grande, e nessa insegurança, a criança não vai saber como lidar com isso, ela não vai entender o que está acontecendo com ela. Ela está insegura, mas ela não sabe que isso é insegurança que vai passar. Então, ela vai ter um comportamento diferenciado. Não que todas vão apresentar as mesmas características, mas pode ser que aconteça. Então, ela vai começar a chorar com mais frequência. Ela pode demonstrar um comportamento mais agressivo, pode começar a bater em alguém, pode morder alguém, né? E porque são reações normais, naturais de uma criança. Ela não sabe o que está acontecendo, ela não consegue nem conversar, porque ela não sabe dar nome a esse sentimento. E é exatamente isso. E às vezes o sentimento também que ela vai viver agora é um sentimento nunca vivido. Então, por conta disso também, ela não vai saber nomeá-lo, né? Ela já não consegue nomear muitas vezes outros sentimentos já vividos, já experimentados por ela. Mas quando vem algo ainda novo, tudo se torna mais difícil, né, André? Exatamente. E a insegurança vai lá para cima. E ela não sabe não sabendo como agir, aí comportamento é individual. A gente não sabe qual vai ser a reação de cada criança. Pode ser que uma criança demonstre esse tipo de comportamento aqui mesmo, de choro, de birra, de agressividade. Pode ser que tenha criança que fique isolada, ela não converse mais com ninguém, se tinha um comportamento de ficar brincando, cantando, pulando para todos os lados, pode ser que ela fique um pouco mais retraída. Então é o momento de ficar observando essas reações, que vão ser normais. Agora, com o tempo, isso tende a diminuir e voltar ao que a criança sempre foi. Se ficar um tempo muito expandido, muito grande, aí a gente vai ter que acompanhar mais de perto. Mas isso a gente vai estar junto também, né, acompanhando na escola, para saber como que isso vai acontecer. E a gente vai conversando com vocês para dar essa segurança para vocês também. E tem um momento também que, dependendo da reação da criança, pode ser que algumas adoeçam também. Porque ela não sabe, tá tudo dentro dela, tá tudo dentro da cabeça, são sentimentos confusos, de medo, de insegurança, ela não sabe colocar para fora, pode ser que tenha alguma reação orgânica mesmo, física. Então, algumas podem apresentar alguma febre, né, algum tipo de doença aí, principalmente de ordem sentimental. Uma coisa também que é muito comum acontecer, no caso de uma adaptação um pouco mais difícil, é a criança não se recusar a se alimentar na escola, porque para a criança que está chegando pela primeira vez, né, a criança que não está acostumada com o nosso ambiente, até com a própria alimentação que é oferecida na escola, para essa criança nova é difícil até o sabor dos alimentos, porque a forma de cozinhar é muito diferente de casa. Então, às vezes, até ela experimentar e gostar daquilo, demora um pouco e às vezes ela se recusa mesmo, né? E a gente sabe que isso é porque é uma questão de que ela não tá ainda adaptada, por isso acontece essa recusa. E uma das coisas também que ocorre
é o fato de ir ao banheiro. Muitas vezes elas acabam não pedindo para ir ao banheiro e ficam segurando o máximo que elas podem, e aí às vezes escapa um xixi. Então, são coisas que a gente está acostumado e que acontece com frequência, mas a gente sabe também que com o passar dos dias, isso assim, a gente consegue sanar sem grandes problemas mesmo, né? A gente sabe que isso é uma coisa corriqueira, né, Pro? Então tá tudo certo. E também também pode acontecer da criança não apresentar nada disso que a gente está falando. Pode ser que a criança fique absolutamente normal, que ela consiga uma adaptação muito instantânea, assim, de imediato, e que tá tudo certo. Então isso é uma característica individual, tá? Não dá pra gente nem comparar uma criança com outra, porque disso tudo que a gente falou, tudo pode acontecer. Inclusive nada. Inclusive a criança ir para a escola como se nada estivesse acontecendo, como se fosse algo natural para ela. Então tudo isso pode acontecer e tudo isso está dentro da normalidade. Tudo isso faz parte desse contexto. Uma das coisas que a gente acha até engraçado é que muitas vezes a criança fica super adaptada e quem passa pelo processo de adaptação são os pais. Porque o sofrimento, às vezes, vem muitas vezes do pai. Quando a criança entra e nem fala tchau direito, aquilo também causa uma dor para eles muito grande, porque a gente espera que a criança agarre no pescoço e não queira se separar da gente. E isso às vezes não acontece. Então aí às vezes a gente precisa tratar das famílias, acolher as famílias, porque as crianças já se resolveram. Então a gente acaba vendo de tudo na escola, né? O que é super legal pra gente, né? Como assim? Meu filho vai entrar pra escola, nem vai sentir saudade, nem vai sentir falta de mim? Nem Como ligou. Assim, né? Acontece também. Acontece com muita frequência, né? Então, falando um pouquinho, né? A gente quis fazer esse vídeo pra gente poder tá mais próximo de vocês e para a gente poder ajudá-los também nesse processo que a gente sabe que é um processo um pouquinho trabalhoso, né? Quando a gente fala de adaptação ou de readaptação, a gente não está falando só da criança. É claro que o nosso foco maior é a criança, né? Porque nós estamos lá por ela e para ela, né? Mas a gente fala também do professor que também está se readaptando à escola, né? Porque hoje a escola, ela não está mais da maneira que estava quando nós saímos de lá, né? Tá tudo diferente, o ambiente é outro, a organização do espaço é outra, né? Então a gente também precisa se readaptar, né? Os funcionários que estão entrando na escola, que começaram agora com a gente, para eles também tudo é novo, eles também estão nesse processo de adaptação ou de readaptação, né? E aí, o que representa então esse período de adaptação? O que representa esse início, né, de essa chegada da criança na nossa escola? Então, ele representa esse acesso a um novo espaço, a um novo ambiente, completamente diferente do ambiente que ela estava acostumada, que era na sua casa, com a sua família, com seus primos, amigos, enfim, todo mundo ali juntinho, né? É completamente diferente. A gente sempre fala que, a começar pelo espaço que é muito maior do que a nossa casa, mas pelo cheiro que exala naquele ambiente, né? Que é um cheiro diferente da casa, a comida que o sabor é outro, né? As outras crianças que chegam também nesse espaço, que não são poucas, são bastante crianças, mesmo agora com todos os protocolos e com o número reduzido, ainda assim é muito maior do que o número de pessoas que tem em casa, né? Então, tudo é muito diferente para eles, né? E o que acontece logo de cara, assim, que a gente percebe, que fica muito forte? É essa separação. Então, separação de quem? Da família. E isso sempre é uma dor pra gente, né? A gente sair de perto das pessoas que nos dão conforto, que nos dão segurança, que nos acolhem, que sabem, que nos conhecem, que sabem os nossos gostos, né? As nossas preferências. A gente vai chegar num lugar onde as pessoas não nos conhecem. Então, essa separação não é fácil. A gente sabe que é difícil, mas ao mesmo tempo é o melhor lugar
para que essas novas, né, as construções das novas relações aconteçam e que esse desenvolvimento aconteça da melhor forma possível. A gente acredita assim que é claro, nada como estar em família, né? Mas a gente tem certeza disso pela experiência que a gente tem, que o melhor lugar para uma criança estar é interagindo com outras, dentro de uma escola onde ela é valorizada, onde ela é atendida individualmente, dentro de um coletivo, né? De um espaço que é coletivo. Porque o nosso olhar, o olhar do professor, ele tem que alcançar todas as crianças, né? E quando a gente fala desse coletivo, a gente olha o todo, mas a gente olha individualmente. Então, as dificuldades de cada um. Por isso que essa adaptação pra gente, a gente olha assim, tem esse olhar muito mais cuidadoso, né, Pro? Porque, como o André já disse, cada criança vai se manifestar de uma forma, né? Vai se comportar de uma forma. Então, a gente tem que estar atento para todas elas, para todos esses comportamentos, por mais diferentes que eles sejam, né? E aquela coisa a escola é um ambiente social, é uma espécie de mini sociedade. Por que eu digo isso? Porque na escola a criança começa a ter contato com todas as diferenças possíveis de comportamento, de características, de culturas e tudo mais. Ela vai se adaptando a isso tudo e vai e esse momento é importante para ela também, esse contato com outras crianças também é importante nesse momento de adaptação, porque ela começa a ver no outro também reações iguais às suas, sentimentos iguais aos seus ou diferentes. E isso também dá segurança para ela. Então ela começa a ver, mas o meu amigo não está chorando, ele está brincando lá, então tá tudo bem. Né? Então essa interação, né, esse observar o outro também vai trazendo essa segurança que ela precisa nesse momento, principalmente de adaptação. E a gente tem bastante experiência nisso. Sim. A gente já viu todas essas reações de crianças durante muitos anos, né? E a gente sabe com certeza, com segurança, de que isso passa. A adaptação é rápida, é individual, porque cada um se adapta de uma forma específica, leva o seu tempo e a gente respeita isso, mas a gente sabe que passa. A gente, na verdade, assim, há um tempo a gente já vem trabalhando com essa questão de adaptação e pensando nessa transição, inclusive de transição de uma etapa para outra. O professor André, ele é professor da etapa 1, eu sou da etapa 2. Então, é claro, as crianças da etapa 1, no outro ano, estarão comigo, né? E a gente já vem trabalhando isso na escola, tudo, para que esse processo de transferência, de transição de um professor para o outro, seja assim, da forma mais maravilhosa possível. A gente considera na escola os alunos como nossos, né? Então, é claro, os alunos estão matriculados com o professor André, matriculados com a professora Lu, mas os alunos são nossos, de forma que durante a rotina, o cotidiano na escola, eles estejam sempre juntos, interagindo. Então, quando tem essa passagem para o outro ano, tá tudo certo, porque a gente já interagiu, a gente estava junto o tempo todo. Já se conhece. Já se conhece, então não tem problema nenhum. E a gente conseguiu ver isso na prática, né, André? A gente se propôs a isso e a gente, antes da pandemia, já conseguiu colher só coisas positivas dessa transição, né? A gente trabalha muito junto por conta disso mesmo, já pensando nesse processo futuro e que vai ser para o bem da criança. A gente sabe que a criança vai transitar pela escola. E na escola não tem só o professor André, na escola não tem só a Prolu, tem todos os outros professores, tem todos os outros funcionários, tem todas as outras crianças de idades diferentes e que precisa ser interagido mesmo, precisa ter contato com todas essas pessoas, porque estamos todos no mesmo espaço, né? Então, isso tudo já é pensado para isso também. Isso, então é um facilitador, foi um facilitador para a gente até agora, então a gente quer ainda continuar aí para vencer esses outros desafios que agora são novos por conta de tudo que a gente está vivendo, né? Mas que a gente tem certeza que vai conseguir superar, né? Porque esse processo, né, de adaptação, esse período de adaptação, nada mais é do que um processo necessário, né, André? É super necessário e é um processo de crescimento para as crianças, é um processo de encontros, de desencontros,
de desafios, de expectativas, assim, de criar uma expectativa, de sanar as suas questões em relação àquelas expectativas que você levantou, de conhecer o outro, né? De conhecer até o seu limite, muitas vezes, né, André? Então, é um processo super importante. E que, na verdade, é onde tudo se inicia, né? Esse primeiro contato com a escola é onde tudo vai iniciar, e a gente sabe que em decorrência desse primeiro período é o que a gente vai também colher durante todo o ano, né? Se a gente conseguir fazer um bom acolhimento, se a gente conseguir fazer com que esse período seja assim o mais tranquilo possível, a gente só consegue colher bons frutos disso, né? E pensando que nesse momento é também um período super importante onde a criança, principalmente aquela criança que está vindo pela primeira vez para a escola, ela aprenderá a dividir, né, André, os espaços, os materiais, o seu tempo com as outras crianças que estão naquele mesmo local, naquela mesma escola. Então, olha, é muita coisa, né, para uma criança, e não só para a criança, né, como eu disse, para a gente, que a gente também está com as nossas expectativas aí grandes, a gente tem os desafios, nossos medos também, né, André, para superar. É tudo muita coisa em pouco tempo, porque tudo acontece ao mesmo tempo. Então é difícil. É simples a gente imaginar, né, para a gente conseguir se aproximar um pouco desse momento, pensando no que a criança pode sentir, é aquela coisa de quando a gente vai começar um trabalho novo, ou um curso novo, que a gente vai para um lugar que a gente não conhece, uma instituição que a gente não conhece, pessoas que a gente não conhece, e a gente não sabe como que vai ser. A gente sequer sabe qual vai ser a nossa sala, onde, espaço físico mesmo, né? Onde vai ser e tudo mais. Só que a gente consegue lidar muito melhor com isso, porque a gente sabe que a gente vai ter que passar por isso, tem que enfrentar, é difícil sim, mas a gente vai enfrentar e daqui a pouco tá tudo certo. Agora a criança não sabe o que vai acontecer. E ela não consegue ter esse poder de raciocínio para prever o futuro. Então, para ela, fica tudo muito mais difícil, mais complexo, né? Muito mais abstrato. Então, é um momento de atenção para ela e a gente está aqui por ela mesmo. Isso, e é um momento para nós também, para vocês pais, de calma, de paciência, de também baixar um pouco essa ansiedade, porque a gente também está assim, a gente está tentando segurar a nossa ansiedade, tentar baixar isso e acreditar que, confiar aqui nos profissionais, em todos os profissionais da escola, que todo sentimento demonstrado pelo seu filho, pela sua filha, todo comportamento que nós percebemos, qualquer coisa, nós teremos um olhar e uma escuta sensível para ele. A gente vai dar o valor devido a cada sentimento demonstrado, a cada comportamento observado. Nada vai ser desconsiderado. O choro não vai ser desconsiderado ou qualquer outro sentimento. A gente vai considerar, a gente vai acolher e a gente vai saber o que fazer com tudo que a criança se expressar e da forma que ela se expressar na escola nesse período. E a gente tem aqui algumas orientações para conversar com vocês sobre o que vocês podem ir fazendo já de imediato com as crianças em casa, porque esse processo de adaptação, ele se inicia em casa. Então, nós pensamos aqui em alguns tópicos para conversar com vocês e são uma espécie de orientações mesmo, para que vocês já comecem a fazer isso com as crianças já de imediato, né? Então, a primeira coisa, conversar muito com a criança. Conversa muito e abertamente. Sabe, uma conversa franca mesmo, ela vai conseguir entender, é criança, mas ela vai conseguir entender. Então é aquela coisa de sentar com ela e conversar sobre o que vai acontecer. Né? Então aquela coisa de, tal dia, a gente não sabe, ainda não tem data prevista, mas tal dia você vai voltar para a escola. Né? E como que vai ser isso? Então a gente vai acordar, vai tomar café, depois eu vou te levar para a escola, e aí lá na escola você vai ficar lá um pouquinho, vocês vão cantar, vocês vão dançar, vocês vão brincar bastante, vocês vão desenhar, pintar, vai ter um monte de coisa legal, um monte de brincadeira, vocês vão conhecer
novos amigos, vocês vão lembrar, reencontrar amigos que vocês já tinham antes e que estavam com saudade. Então vocês vão ficar lá na escola um pouquinho, eu vou para casa fazer algumas coisas que eu preciso fazer, algum trabalho, ou enfim, né, o que vocês podem conversar aí com ela, mas que depois de um tempo, depois que vocês fizerem tudo isso na escola, eu vou estar lá no portão te esperando para te pegar de volta e levar para casa. Né? Então, conversa muito com ela que isso vai acontecer. Qual vai ser o processo para que ela, aos poucos, ela vai entender. Então, conversou hoje, amanhã conversa de novo. Depois, conversa mais uma vez. Vai repetindo essas conversas. Conversa sempre com ela de forma aberta. Né? Porque acho que é um primeiro passo importante que a criança começa a ir assimilando, né? Fala assim, então tá bom, tal dia então eu vou para a escola. Ela não vai ser surpresa, né? De, por exemplo, as aulas vão voltar amanhã, e aí eu vou conversar com ela hoje, e aí amanhã você vai para a escola, e já pega a criança e já leva. E a criança não se preparou para isso. Né? Então, aí o impacto é muito maior. E uma das coisas que eu acho que é bem importante também, o André já falou sobre isso, só reforçando, é essa questão de não mentir para a criança. Então, a criança tem um horário que ela vai entrar e tem um horário da saída dela. É importante que vocês falem para ela, olha, eu vou levá-la para a escola agora, mas tal hora eu volto para te buscar. Não se preocupe, eu vou para casa, vou fazer alguma coisa que eu tenho que fazer, ou eu vou trabalhar, mas eu vou te buscar, ou o seu pai vai te buscar, a sua avó, o seu tio, alguém da família, alguém responsável vai buscar essa criança na escola. É importantíssimo que vocês falem isso e que vocês cumpram com esse combinado com a criança, porque isso vai trazer muita segurança para ela. Se isso não acontecer, se ela vai ficar desesperada vendo que todos os amiguinhos foram embora e ela ainda está na escola, isso traz uma insegurança tremenda e vai comprometer o dia seguinte, porque no outro dia ela vai achar assim, eu não vou, porque minha mãe não vai me buscar, o meu pai não vai me buscar, eu vou ficar aqui. Isso é uma questão que vocês precisam colocar aí como prioridade. E não chantagear também. Você não vai fazer tal coisa? Então eu vou te deixar lá na escola. Não. A escola não é para isso, né? A gente não pode nem... A gente quer o efeito inverso. A escola tem que ser um lugar maravilhoso para a criança chegar. Não uma punição para ela. Se ela não fizer tal coisa, ela vai ter que ficar na escola. Então, são coisas que a gente precisa pensar com um pouco mais de cuidado, né, Pro? Exatamente, porque vem aquela sensação de abandono mesmo, né? E é isso que a gente não quer que tenha. É claro que um pouquinho sempre vai ficar, porque a criança vai estar na escola com uma pessoa que ela não conhece e os familiares não estarão mais lá. Lembrando daquele contexto que a gente começou o vídeo aqui, falando que muitos dias ela passou com os familiares. De repente não vai estar mais lá na escola com ela. Ela vai estar sozinha, com outras pessoas que ela não conhece e tudo mais. Então dá essa sensação de abandono, que pode potencializar se a hora de ir embora não tem ninguém lá no portão esperando para levá-la para casa. Isso, né? Isso mesmo. Agora, o outro passo aqui, outra orientação é mais para vocês, adultos, né? Para os responsáveis, para os familiares da criança, que é o confiar na escola. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos especialistas, a gente sabe como lidar com todo esse contexto, com todas essas características, com todas essas reações. Isso. Né? Então a gente eu tenho no mínimo 20 anos de experiência, a Lu um pouco mais do que isso ainda. Então a gente já passou por essa situação diversas vezes. A gente sabe como ir lidando com isso tudo, a gente sabe que é difícil nesse momento, mas que depois passa. E é algo que tem que ser diário, vai aumentando um pouquinho por dia, é devagar, mas um pouco por dia. E vocês confiando na gente, confiando na escola, vocês vão estar seguros também, né? E vão passar essa segurança para a criança, como a Lu acabou de falar. Então, às vezes, vai acontecer de levar a criança para a escola, a criança está chorando, ela não quer entrar, a gente sabe que é um momento traumático, é um momento difícil, mas vai ter que deixar a criança, mesmo que ela fique chorando. A gente sabe que ela vai parar de chorar. A gente vai conseguir dar um jeito de fazer com que ela pare de chorar, ela não vai ficar abandonada, ela não vai ficar jogada no canto chorando, a gente vai dar toda a assistência que ela precisa. Então, por mais que seja difícil para vocês deixar o filho de vocês chorando na escola e ir embora, esse momento, infelizmente, vai ser necessário. A gente vai dar conta, a gente vai ficar com essa criança e ela vai parar de chorar. Aí pode ser que no dia seguinte ela volte chorando novamente. E isso vai diminuindo. Aos poucos ela não vai chorar mais. A gente garante isso. Aos poucos ela não vai chorar mais.
Agora, se pode acontecer, por exemplo, ela chega chorando no primeiro dia. Aí, eu vou levar para casa, então tá chorando muito, vou levar para casa. O que vai acontecer no segundo dia? Ela vai chorar mais ainda, porque ela sabe que se ela chorar, vocês vão levar ela para casa de novo. É isso E mesmo. é tudo que ela quer. É isso E aí mesmo. a criança vai percebendo, não é consciente, ela não vai fazer isso de propósito, mas são ferramentas que ela vai percebendo. Então, se ela chorar no primeiro dia, vocês levarem ela para casa, ela vai chorar todos os outros dias também. Então, por isso que eu estou falando, ela chorou, infelizmente, deixa ela no canto, deixa ela com a gente e vai embora, que a gente vai dar conta dela, a gente vai cuidar dela com todo o carinho do mundo, pode confiar. E outro ponto é manter o diálogo aberto com a gente. Conversa muito, sabe? Vai conversando. A gente está sempre aberto, sempre disposto a conversar com vocês. Conversem com a gente também. Então, aconteceu alguma coisa, a criança não falou pra gente e chegou em casa e conversou com vocês, pergunta pra gente. Manda mensagem, vocês têm no nosso grupo lá, se não quer mandar no grupo, manda no privado, a gente vai responder, mas esse diálogo tem que acontecer. Para qualquer coisa que de repente a criança falou para vocês, fala pra gente. A gente vai saber também como lidar com ela no dia seguinte. Né? Então, aconteceu alguma coisa, ela falou para vocês e não falou pra gente, dá um toque. Fala, ela falou que ela queria brincar com tal coisa e não conseguiu porque outra criança pegou, enfim. Fala pra gente que a gente vai ter essa informação para cuidar melhor da criança no dia seguinte. Então, esse diálogo é importante. Eu acho que assim é fundamental, né? E pensar, uma coisa que a gente não pode esquecer, nem vocês e nem nós aqui, né? Que tanto nós, escola, que representamos a escola, e vocês, pais, que representam a família, nós estamos juntos nesse processo de desenvolvimento, de formação desse ser humano. Então, é importantíssimo que caminhemos juntos, que haja, então, essa abertura, esse diálogo, né? Que nós consigamos caminhar mesmo e que não haja nenhum problema entre a gente, nenhuma dificuldade para que reverbere isso na criança. Não é isso que a gente quer, né? Muito pelo contrário, o máximo que a gente puder facilitar para que esse desenvolvimento ocorra da melhor forma possível, melhor pra gente também, né, André? É isso que a gente quer, é isso que a gente espera de vocês, por isso que a gente se coloca à disposição o tempo todo, né? A gente está na escola quando vocês quiserem, para quando vocês quiserem falar conosco, dentro, claro, da nossa carga horária e nos grupos também. E aí eu acho que uma das coisas que talvez vocês fiquem pensando, mas não é o momento agora, a gente vai ter um outro período para falar sobre isso, é sobre esses protocolos de segurança, né, e de higiene para esse início, para esse retorno. Mas a gente vai falar num outro momento, né, André? Porque eu acho que nosso objetivo hoje é de tentar nos aproximarmos aí de vocês e falar um pouquinho desse período tão importante e falar dessas orientações que, devido ao fato de estarmos na escola, de termos essa experiência, de acreditarmos que seja um facilitador para vocês também, né, Pro? E principalmente nisso que vocês podem fazer em casa. E a gente precisa que vocês façam em casa, que é o conversar com a criança. Já ir preparando a criança para que quando ela voltar para a escola, esse impacto seja menor possível. Isso. Ela já tá preparada, ela já sabe como que vai acontecer. Ainda assim, pode ser que ela chore, pode ser que não, pode ser que sim. Mas se chorar, ela já está preparada. O impacto vai ser menor do que seria se ela fosse pega de surpresa. E uma das última coisa, na verdade, que eu queria só colocar é que uma nova rotina já precisa iniciar aí na casa de vocês. Então, não dá mais agora, assim que a gente já souber desse período do retorno, né, André? Não dá mais para as crianças ficarem até tarde, assistindo televisão ou na internet, enfim, uma rotina normal que já vinha sendo desenvolvida nesse tempo de pandemia, né? Então, a gente já tem aí um despertar para a escola, né? Tá chegando esse dia. Então, eu já preciso mudar essa rotina, o dormir cedo, acordar um pouco mais cedo, para que isso também não seja tão sofrido para a criança no período, né? Porque a gente entra às 7 horas na escola. Então, para as crianças chegarem às 7, elas têm que acordar bem mais cedo. Então, é importante que vocês já pensem nisso. E falando sobre essa nova rotina, eu vou pedir para o André deixar uma sugestão aí maravilhosa para vocês, tá bom, gente? Tem um vídeo do nosso canal, Derrubando Muros, que nós criamos no ano passado. O primeiro vídeo desse nosso canal, do YouTube, foi justamente sobre estabelecer a rotina.
E tem algumas dicas importantes lá, algumas delas a Lu já trouxe aqui, outras estão lá também nesse nosso vídeo que nós vamos colocar aqui no nosso grupo para vocês acompanharem. Tem algumas dicas que são bem importantes mesmo e que também precisam ser trabalhadas com a criança previamente. Então, dias antes, não pode ser na véspera, tem que ser alguns dias antes. Essa história de dormir mais cedo, acordar mais cedo, manter um padrão mesmo, um horário fixo para dormir todo dia no mesmo horário, acordar todo dia no mesmo horário, enfim. E aí, nesse vídeo que nós vamos colocar no grupo depois, tem algumas informações importantes. E para quem quiser, quem já conhece, é só continuar acompanhando. Quem não conhece ainda e quiser acompanhar esse nosso canal, se inscreve lá. E tem outros vídeos importantes também, todos sobre educação infantil. Então nós já falamos sobre a importância do brincar, já falamos sobre as interações, as diferentes interações que acontecem no contexto da educação infantil, que é bastante importante. Falamos sobre passeios, falamos sobre as artes, então acompanhem os vídeos lá que tem algumas informações bastante importantes para essa faixa etária das crianças que a gente tem agora nas mãos. Bom, então eu acho que é isso, né, Pro? É isso. Então, para encerrar, a gente queria mais uma vez falar que estamos à disposição de vocês. Qualquer coisa é só dar um grito aí. Pode chamar no privado, como também no grupo, e a gente está aqui sempre para caminhar com vocês. Então, é um prazer iniciar esse ano tendo vocês como nossos parceiros e esperamos aí estreitar a nossa relação e chegar no final do ano com uma relação maravilhosa, de muito crescimento para vocês, para nós e principalmente para os nossos pequenos. Então, um grande beijo para vocês, um beijo meu. Até a próxima. Até mais. Tchau, gente. Tchau.